noite, a paz seja contigo, amém? Já estamos entrando aqui nesta live, ao vivo, com todos vocês, amém? Que estavam nos aguardando, amém? E já estamos de pé, por gentileza, abre também a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 36 em diante. Vocês que têm uma Bíblia no celular, por gentileza, vai pegando ela, vai abrindo, amém? E vocês que não têm, não se entristeçam, amém? Talvez tenha alguém que não tenha leitura, também não fique triste, amém? Apenas escute a voz do Senhor falando contigo aqui nesta noite, amém? Quem encontrou a palavra do bom mestre, diga amém. Amém. Nós vamos ler aqui, aleluia, quem está preparado aí, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui, não sei se na sua Bíblia tem um título, mas aqui na minha Bíblia tem, pode ser que seja diferente, porque tem pessoas que têm Bíblia de estudo, mas é o mesmo sentido, é a mesma coisa, amém? Diz assim, o sermão continua, exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, amém? Por gentileza, encurve a sua cabeça, amém? Feche os teus olhos por respeito, por reverência, amém? Porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, a Trindade, ela está sobre este lugar, amém? E vocês vão pedir para o Senhor que Ele fale contigo aqui nesta noite, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Pai querido, Pai amado, graças te damos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Meu Deus, eu já quero agradecer, Senhor, por cada vida, meu Pai, que está aqui neste culto, Senhor, para adorar, exaltar o Teu santo nome, e também por todos os inscritos, meu Pai, neste canal, e por muitos que ainda, meu Pai, vão se inscrever, meu Pai, neste canal, para receber, meu Pai, a mensagem da palavra de Deus que toca, que salva, que liberta, que transforma a vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança, que abriu o seu coração para Deus. Senhor, visita aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo entre nós, que o Senhor venha derramar a sua graça, a sua unção, o seu poder. Senhor, eu lhe peço encarecidamente, abra nossa mente, nosso coração, prepara o nosso coração, meu Pai, para receber de Ti, Senhor, e venha nos preparar, Senhor, para a volta do Senhor Jesus. Fala com a sua igreja, fala comigo e fala com os ouvintes de uma maneira tremenda e poderosa, e abençoa também, Senhor, os escritores, meu Pai, de muitos livros, meu Pai, que são inspirados por Ti. Senhor, venha confirmar, Papai, a bênção e a vitória, é que eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Oh, maravilha, se assente, amém, com alegria, coloca a Bíblia no colo, vamos adorar o Senhor com palmas bem fortes para Ele, amém? Aleluia. Vamos
Vamos prestar atenção aqui, quem está preparado, vamos começar. O tema aqui nesta noite é o seguinte: a volta do Senhor. Irmãos, a gente tem percebido nesses tempos a qual que nós estamos vivendo, a qual nem se ouve, amém, alguém falar mais a respeito da volta do Senhor, mas sabemos que ela virá, amém? A Bíblia, querida igreja, ela ensina que Jesus voltará, sim ou não? Sim. E esta volta, querida igreja, deveria interessar não somente os cristãos, mas todas as pessoas que estão ouvindo a sua palavra. E quando, talvez você possa me perguntar, mas pastora, quando Jesus voltará? E como? E o que acontecerá quando Cristo voltar? Não sei se você já fez essa pergunta, talvez para você mesmo ou a alguém, mas essas perguntas, querida igreja, ela tem respostas simples, onde você vai encontrar na Bíblia Sagrada, mas tornaram-se complicadas e confusas por causa do acréscimo de especulações, aleluia, e doutrinas humanas. Então, querida igreja, sempre tenha a sua Bíblia nas suas mãos para que você venha examiná-la, amém? Porque a Bíblia, claramente, ela nos ensina e depois ela mostra as falhas da teoria humana, aleluia, mais ensinada. Talvez você pode perguntar nessa noite, mas quando? A Bíblia diz, quando você lê lá no livro de Mateus, ao qual nós lemos, vamos repetir, quem está com a Bíblia aberta vai acompanhando comigo, lá onde nós lemos Mateus 24, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Está escrito aqui que ninguém sabe. Já temos uma resposta aqui, que ninguém sabe. Nem os anjos, nem os céus, nem o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Se não o Pai, quem que é o Pai? Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, acontece como acontece hoje, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o quê? O dilúvio, e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai acontecer como num dia normal, como qualquer outro dia, amém? Vai ser de surpresa. Bom, assim, a gente fala surpresa, mas para aquele que está se preparando não é surpresa, é alegria, amém? Porque Jesus, ele veio buscar a sua igreja. Depois você também pode ler lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz assim, repita assim comigo: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, nenhum modo escaparão. Olha quantos objetivos Deus nos deu aqui para a gente saber o que acontecerá. A mesma coisa quando uma mulher está gestante, está para dar a luz ao seu filho, amém? A Bíblia diz que a dor vem. E vem mesmo, sem falar não quero sentir. Ou querendo ou não querendo, você vai sentir o quê? A dor do parto. Amém? É assim também a volta do Senhor. Aleluia. Muitos não querendo que Jesus volte, ele voltar. Aleluia, para nos buscar, irmãos. Depois vocês lêem lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, que diz assim, que ninguém sabe quando Cristo voltará. Eu não sei, vocês não sabem, mas não é porque nós não sabemos que vamos se acomodar, nós vamos deixar do jeito que está. Não, nós temos que se preparar.
O próprio Cristo, querida igreja, que é Jesus, ele não sabia. Sabemos somente que ele voltará inesperadamente, sem aviso. Ele não vai avisar, ele vai vir sem aviso. Quem quer que se proponha a marcar uma data para a volta do Senhor, pensa que sabe algo que nem Jesus e nem os anjos sabiam. Então não tem uma data registrada. Amém? Mas sabemos que o Senhor deixou para nós sinais. E sabemos que o Senhor virá buscar a sua igreja. Sempre temos, igreja, que permanecer de que maneira? Preparado para quê? Para a volta do Senhor. Irmão, sabe lá quando eu leio o livro de Mateus, capítulo 24, do 42 ao 44, o que está escrito lá? Quem está com a Bíblia aí vai acompanhando comigo. Aleluia. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse o quê? Arrombada sua casa. Por isso, ficais também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É a mesma coisa, irmão. Sempre a Bíblia dá exemplo como um ladrão. O ladrão que vai assaltar a sua casa, ele não manda aviso, ou manda? Não manda. Amém? Ele está ali pronto e de repente, uma hora inesperada, ele vai abordar alguém. Por isso, se o pai de família soubesse que o ladrão viria na casa dele, ele vigiaria. Desde que nunca sabemos quando o ladrão pode chegar. Temos que manter a nossa casa sempre o quê? Fechada. Desde que não sabemos quando o Senhor voltará, temos sempre viver fielmente, irmãos. Aleluia. Eu não sei, você não sabe, por isso nós temos que ser fiel a Deus. A natureza, querida igreja, imprevista da volta do Senhor, significa que é impossível olhar em volta buscando sinais numa tentativa de calcular uma data aproximada. Ninguém tem qualquer ideia de quando o Senhor pode voltar. Ele pode voltar antes que você termine de ler isto, ou de ouvir isto. Aleluia, ou poderia se passar outros 2000 anos e partir de hoje, e que possamos estar sempre prontos. Hoje Deus está dizendo hoje para vocês aqui nesta noite, Ele quer ver vocês estar de que maneira? Prontos, preparados. Mas como? Aleluia, quando vocês lerem lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, aonde? Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, já está tudo preparado para este dia. Só falta nós se prepararmos, amém? Quando Jesus retornará, todos saberão. A ideia de uma volta secreta do Senhor para, em silêncio, carregar uns poucos e desconhecido nas Escrituras. A voz do arcanjo, o som da trombeta, aleluia, com certeza não são sinais silenciosos e secretos. Eu creio que todos nós, se estivermos ainda vivos, ouvirão o quê? O som da trombeta. Por isso tem que estar com seus ouvidos bem atentos. O quê? Já vimos que os mortos, o que vai acontecer com os mortos? Ressurgirão quando Cristo voltar. Eu creio que esses mortos que ressuscitarão são aqueles que morreram em Cristo. Amém? Então, os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar. Quando a gente lê lá no livro de João, capítulo 5, do versículo 28 até o 29, diz o seguinte, que Jesus, ele disse que todos os mortos, o justo e os ímpios, ouvirão a sua voz. Então, eles vão ouvir, por isso que eles vão ressuscitar.
ressuscita ao mesmo tempo. Pensa lá se você estiver passando perto do cemitério da saudade. Hã? Ou lá perto do Parque das Flores. E de repente você ouve o som da trombeta. Amém? Para saírem das tumbas. Amém? Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 55. Então, querida igreja, isso indica que aqueles que ainda estiverem vivos, vou repetir, somente os que estiverem no retorno de Cristo serão transformados de modo que possamos herdar o reino de Deus com os corpos glorificados e incorruptíveis. Então, irmão, você não vai assustar porque eles não vão sair de lá das tumbas faltando um pedaço do braço, um pedaço da perna, porque, irmão, não é terror. Amém? Vai ser assustador. Por quê? Porque vai sair pessoas de lá de uma maneira que você nunca viu. Sim ou não? Vai sair ela com corpos glorificados e incorruptíveis. Ou seja, nós nunca vimos isso. Então vai ser assustador. Mas não vai ser igual tipo quando você assiste um filme de terror aí, tá? Porque Deus, ele sabe o que ele está fazendo. É para que o nome dele venha a ser glorificado, amém? Então, quando Cristo voltar ao mundo, será destruído pelo fogo. No primeiro foi destruído como? Pela água. Agora vai ser pelo fogo. Então, irmãos, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão, aleluia, abrasado também, e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, todos os que estão no ar, elas vão ser, né, abaladas, né? Por isso que vai ficar um caos, né? Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem são do procedimento de piedade, esperando, apressando a vinda de Deus. Irmãos, nós precisamos pedir para que o Senhor venha logo nos buscar, amém? Por causa do qual os céus, sabe, incendiados, serão desfeitos, os elementos abrasados e se derreterão. Então, quem estiver vivo e ver isso vai ser um terror mesmo. Por isso nós temos que pedir que Deus volte logo buscar a sua igreja. Livro de segundo Pedro, capítulo 3, do 10 até o 12. Então, muitos, querida igreja, estão esperando que Cristo volte e fique na terra por muitos anos, amém? Mas isso será impossível, desde que a terra será destruída quando ele voltar. Amém? Então, quando Cristo, ele retornar, ele levará todos os homens para encontrar, sabe de que maneira? No julgamento. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Então, descreve que o julgamento, minuciosamente, aqui Jesus, ele disse que isso acontecerá quando ele voltar. Lá no versículo 31. Então, apóstolo Paulo também falou também desse julgamento que aconteceria na volta de Cristo. Então, olha que ele diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, esses sofrerão penalidade eterna, destruição, banido do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo, a ser admirados em todos os que crerem naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. Está escrito lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 até o 10. Isso vai acontecer, irmãos. Amém? Não sei se vai ser agora, ou se quando vai ficar mais velhinho, de cabecinha branca, não sei, ou se na nossa partida dessa terra, mas isso vai acontecer. Amém? Quando Cristo voltar, querida igreja, ele devolverá o reino a Deus. Olha o que ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o que? O
fim. Quando ele entregar o reino ao Deus, ao Pai, quando houver, aleluia, destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, por quê? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de teus pés, e o último inimigo, querida igreja, a ser destruído, coloca aí na tua mente, no teu coração e grava, é a morte. Qual que é o último inimigo? A morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 até o 26. Então Cristo está reinando agora, e ele reinará até que o último inimigo seja o quê? Destruído. Ele, olha para você ver, então ele devolverá ao reino ao seu Pai o último inimigo, que é a morte. Então Cristo, querida igreja, ele destrói a morte pela ressurreição. Então, portanto, quando Cristo voltar e levantar todos os homens, ele estará destruindo o último inimigo e entregará então o reino ao seu Pai, para que ele reine eternamente. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Cristo, querida igreja, ele voltará visível, ou seja, todos poderão ver. Amém? Em tempo inesperado. Por quê? Porque você não está o quê? Esperando. E desconhecido, porque você o desconhece. Quando ele voltar, então, todos os mortos serão o quê? Ressuscitados. O que mais? Os viventes serão o quê? Transformados. A terra será o quê? Destruída. 4. Todos os homens serão o quê? Julgados. E o reino será devolvido ao quê? Ao Pai. Amém? Que é Deus. Estes pontos que a igreja são simples e claramente vistos nas passagens anotadas. Amém? Então o problema, ele começa ao tentar reconciliar estes ensinamentos bíblicos básicos com doutrinas produzidas pelos homens, que são as notações seguintes, que examina várias objeções frequentemente, também levantada contra essas claras verdades da Bíblia. Tem glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Objeções, perguntas sobre o estabelecimento do reino de Cristo, irmãos. O Velho Testamento, amém, ele prediz que a vinda do reino de Cristo, disse o Senhor. Depois, quem quiser acompanhar na sua casa, você acompanha, Salmo 110, do versículo 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Glória a Deus, amém? E é interessante também que no Novo Testamento também cita esta passagem muitas vezes, e também mostra que ela foi cumprida quando Cristo subiu de volta ao Pai, amém? Que diz lá no livro de Atos, capítulo 2, 33. Depois você acompanha aí, tá bom? E é interessante você prestar, gravar na sua mente, na tábua do teu coração, amém? Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso, e vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que há este Jesus que vos crucificasse, Deus o fez o Senhor e Cristo. É como acabei de falar para vocês, Atos capítulo 2, 33 até o 36. Igreja, Deus já instalou Cristo como rei. Amém? Aleluia. Depois você estude com mais calma na tua casa, amém? Mateus capítulo 28, 18, Efésios capítulo 1, do 20 ao 23, e depois Apocalipse 19, versículo 16. Então, os cristãos já estão no reino de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem glória a Deus aí? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então, quando você lê lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6 até o 9, o que está escrito lá? Ele nos constituiu o quê? Reino, sacerdote,
para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E ele continua dizendo: eu, João, irmão vosso, companheiro, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Apocalipse 1, 6, 9. Então, todas as vezes que você começa a ler, você vai ver que um, sabe, se une a outro versículo. Então, frequentemente, Apocalipse capítulo 20 é citada por tentar provar um futuro reino de Cristo de 1000 anos aqui na terra. Mas de acordo, querida igreja, com o contexto de Apocalipse 20, são os mártires. Quem são os mártires? Aqueles que morreram por amor a Jesus, amém? Os mártires descritos lá no capítulo 6, do 9 até o 11, que estão ressuscitados para sentarem-se em tronos e reinarem com Cristo nos céus. Mas lá no Apocalipse 20, não se discute um reino com Cristo fisicamente presente na terra. Então, às vezes, algumas pessoas argumentam que Cristo não pode estar reinando sobre a terra agora, porque muitas pessoas o desobedeceram. Mas a desobediência, igreja, presta atenção aqui, não é prova de que Cristo não está reinando. Então, um rei pode reinar sobre o reino físico da terra, e, entretanto, alguns podem desobedecê-lo. Mas, no fim, Cristo punirá a desobediência. Então, vocês estudem com mais calma na tua casa, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, do 30, 36 até o 43, tá? Então, Jesus nunca teve intenção de estabelecer o tipo de reino material aqui nessa terra, irmão, que alguns pensam que vai acontecer. João, capítulo 18, versículo 36. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. E sobre as promessas de Deus sobre os judeus, pastora Patrícia? Então, Deus, ele prometeu dar a Abraão, aos seus descendentes, presta atenção aqui, os judeus, a terra de Canaã, como todos já sabem, e eles cumpriu, e ele cumpriu esta promessa completamente, quando nós lemos lá no livro de Josué, capítulo 21, do 43 até o 45, lá do livro de Neemias, capítulo 9, do versículo 7 e 8. E se os judeus, querida igreja, conservariam essa terra ou não, isso dependeria da sua fidelidade no Senhor. Quem está entendendo da glória a Deus? Então, quando nós lemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58 e 63, por causa da sua infidelidade, os judeus perderam o direito da sua terra, o quê? Prometida. Então, Deus também, igreja, ele prometeu abençoar também os judeus e todas as nações com a vinda de quem? De Cristo. Então, as bênçãos espirituais em Cristo não foram destinadas a todos, amém? Com o sangue de Abraão em suas veias, mas aqueles que compartilham a fé de Abraão, como nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, capítulo 4, do 16 até o 17, do capítulo 9, do 6 até o 8, do capítulo 11, do versículo 1 até o 5. Depois vocês vão encontrar também lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 até o 9. Mas o Velho Testamento, querida igreja, tinha aprendido claramente que os gentios fiéis também seriam o quê? Trazido para partilhar igualmente as bênçãos dos judeus fiéis. Aonde está escrito isso? Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Isaías, capítulo 2, do 1 ao 4, do capítulo 11, do 10 ao 12, lá no livro de Zacarias, do capítulo 8, versículo 23. Então está escrito o seguinte, que diz lá no livro de Gálatas, capítulo 3, 28, apóstolo Paulo, Paulo disse que atualmente não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homens e mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Isso quem disse foi apóstolo Paulo. Então, igreja, muitas vezes, muitas das promessas dos profetas do Velho Testamento são mal entendidas. Por quê? Portanto, mal aplicada em algum tipo de reino material de Cristo aqui na terra. Então, muitas das profecias do Velho Testamento descrevem o reino de Cristo em um tempo de paz, de que mais? De prosperidade. Então, há pessoas que compreendem mal e imaginam que eles estão falando de uma paz, de uma fartura material, mas não estão. Essa profecia do Velho Testamento tem que ser espiritualmente entendida nas passagens, como do livro de Isaías,
Isaías, lá no capítulo 11, do versículo 1 e 10, e lá no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11 até o 15. Então, quem são frequentemente aplicada a algum futuro, presta atenção aqui, no reino material de Cristo, são ditas por escritores do Novo Testamento, amém? Como tendo cumprido espiritualmente no reino de Cristo. Agora, quando vocês lerem lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 18, lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 13 e 18. Então, é muito importante que permitamos, irmãos, amém? Glória a Deus. Permitamos que a revelação que Deus fez ali no Novo Testamento tenha prioridade de explicação do que ele pretendia nas profecias do Velho Testamento. Agora vocês podem perguntar aqui nesta noite, e sobre os sinais do tempos? Amém? Vamos voltar lá no livro de Mateus novamente, né? No capítulo 24, no versículo 37 ao 44. Amém? É um contraste com o ensinamento de Jesus. Amém? Para quem tem uma Bíblia mais ou menos de estudo, que tiver todo escrito de vermelho, são as palavras de Jesus, tá? Para quem não sabe, né? Quem tiver uma Bíblia de estudo e tiver tudo em vermelho, não sei se eu vou poder explicar aqui para vocês aqui, ó. Tudo de vermelho foi as palavras de Jesus, tá? Aí fica mais fácil das pessoas entenderem que quando foi realmente Jesus que disse isso, amém? Que o tempo da sua volta seria um período comum, sem sinais especiais. Então, há muitos que ensinam hoje em dia que podemos saber que a volta de Jesus está próxima se olharmos para os sinais dos tempos. Sim ou não? Sim. Este ponto, querida igreja de vista, está baseado, sabe, no mau entendimento. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Estamos usando tudo isso, estamos, não estamos? Mas não é o quê? O fim. Coloca isso no teu coração, amém? Porquanto se levantará nação contra nação, como já tem, amém? Reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo é a princípio de dores. Tudo isso já está acontecendo, irmão. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 8. Observe que comigo, dessa passagem lá no livro de Mateus, capítulo 24, do 1 e 2. Jesus, ele falou sobre a destruição do templo de Jerusalém. Já foram realmente destruídos, né? Do templo de Jerusalém, o que ocorreu 40 anos mais tarde, 70 depois de Cristo. Os discípulos, no versículo 3, quem está acompanhando comigo, perguntaram quando essas coisas aconteceriam e também sobre a sua última volta. Jesus primeiro respondeu a pergunta sobre a destruição de Jerusalém, lá no versículo do 4 até o 14. Ele advertiu nos versículos que muitas coisas aconteceriam, mas que não ficasse alarmados, quer dizer, assustados, né? Estes não seriam ainda sinais do fim de Jerusalém. Então eles lhe contou, então que sinal realmente seria? Lá no versículo 15, igreja, advertiu-os que fugissem quando vissem. Lá no versículo 34, Jesus lhe disse, em verdade eu vos digo, que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Vamos lá. Tudo até o versículo 34 desse capítulo tinha que acontecer antes que aquela geração terminasse. Então, muitas pessoas, querida igreja, olham para achar os sinais de volta de Cristo nesse trecho do capítulo que está falando sobre a destruição de Jerusalém. Presta atenção. E até mesmo em Jerusalém, irmãos, até mesmo no trecho que mostra as coisas que não foram sinais dessa destruição. Quando as pessoas citam nos acontecimentos lá no livro de Mateus, capítulo 24, 6 e 8, vai acompanhando comigo, como sinais da volta do Senhor. Eles ignoram o contexto e no versículo 35 que Jesus começa a falar sobre a segunda volta e não antes. Amém? Então, e sobre as duas ressurreições? Amém? A Bíblia também fala sobre isso também. Então, a Bíblia ensina que todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo. Então, ele está dizendo assim para nós, não vos maravilheis disso. Tem gente que vai ficar maravilhado, mas não é para se maravilhar disso. Por quê? Porque vem a hora que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, eles têm que obedecer à voz de Deus. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal
O que vai acontecer com ele? Para a ressurreição do juízo, amém? João capítulo 5, versículo 28 até o 29. Veja também lá no livro de Atos, capítulo 24 e 15, de fato, querida igreja, aprendemos lá no livro de João que a ressurreição e o julgamento ocorrerão no mesmo dia. É interessante, vai ser tudo no mesmo dia. João capítulo 6, versículo 54, amém, 12, versículo 48. Então, algumas pessoas, irmão, tentam provar que haverá duas ressurreições de matéria, amém? Ali quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Mas esta passagem não trata de ressurreição de matéria, igreja. O assunto central do Apocalipse é a pergunta lá no capítulo 6, lá no versículo 10, que diz assim, que as almas daqueles decapitados por amor de Cristo estarão embaixo do altar dos céus, perguntando por quanto tempo ainda esperariam até que fosse vingado e quando aqueles que o mataram seriam julgados. Irmãos, esses que foram decapitados estão ali debaixo, amém? Estão pedindo, sabe, para que Deus faça justiça na vida deles, amém? Então, irmãos, isso vai acontecer. Deus, ele vai fazer justiça, amém? Deus, ele vai vingar do que fizeram com os santos, amém? Então, eles estão lá debaixo do altar do céu perguntando por quanto tempo ainda eles vão esperar até que fossem vingados e quando aqueles que o mataram seriam julgados. Então, é dito, querida igreja, a eles que esperam um pouco mais, e já foram mortos, mas ainda, né, logicamente, eu tenho certeza que o Senhor já salvou eles, né, mas eu só mando esperar um pouco mais. Então, quando o livro ele se abre, e vem aí o julgamento de Deus sobre aqueles que mataram os primeiros cristãos, igreja. Então, finalmente, lá no capítulo 20, vemos esses mártires sendo levantados, amém, saindo debaixo do altar do céu, para se assentarem no trono da vitória. Então, essa ressurreição não tem nada a ver com a ressurreição dos nossos corpos, amém? Da cova, amém? Mas é uma ressurreição da alma no céu. As passagens que tratam da ressurreição dos corpos dos mortos da terra, João capítulo 5, versículo 28 e 29, ensina claramente que todos serão ressuscitados ao mesmo tempo, amém? Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus. Quem puder assistir, tem até um filme evangélico de João, de Apocalipse, eu não sei quem é que fez este filme, mas ele conseguiu retratar muita coisa da Bíblia. Então, alguma coisa são assim que você fica até mesmo admirado, né? De ver certo tipo dessas passagens quando mostra do Apocalipse, dos cavaleiros, né? Então, eles mostram certinho. Quem quiser depois assista, vocês vão ter um pouquinho mais de noção do que eu estou falando aqui. Então, está na moda, querida igreja, ensinar que Jesus voltará secretamente, arrebatará seus fiéis e que o mundo então passará por um período de 7 anos de sofrimento. A ideia desse período de 7 anos de tribulação. Então, quando o Senhor voltar, não é e nem sequer sugerido na Bíblia, muito menos ensinado. A Bíblia certamente ensina que os cristãos sofrerão tribulação. João capítulo 16, versículo 33, Atos capítulo 14, versículo 22 e 2, Timóteo capítulo 3, versículo 12. E há período de tribulação ainda maior, tal como o que ocorreu quando Jerusalém foi destruída, lá no livro de Mateus, capítulo 24 e 21. Então, como aquele que a igreja de Apocalipse sofreu, igreja? Apocalipse do 1 até o 9, depois do 9 até o 10, depois do capítulo 7, versículo 14. Mas nenhuma passagem da Bíblia menciona um período especial de 7 anos de tribulação na volta de Cristo, tá? E sobre o anticristo, né? A hora já está bastante avançada, vamos lá. A palavra anticristo, querida igreja, é mencionada ali em 3 capítulos da Bíblia, bem? Deixa eu ver se eu consigo encontrar um. Está lá na primeira epístola universal, amém? De João, capítulo 2, versículo 18, 19, 22, que diz assim: Filhinhos,
já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. E eles saíram do nosso meio. Entretanto, não era do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Livro de 1 João 2, 18, 19 e 22. Amém? Então, todo espírito que não confessa, amém, a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, igreja, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem presentemente, que já está no mundo. Igreja, depois você lê lá na sua Bíblia, lá no livro de Segunda Epístola Universal de São João, capítulo 7, que diz assim: porque muitos enganadores saíram pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador, é o anticristo. A ideia moderna do anticristo, igreja, é a de um futuro líder político que se levantará entre os incrédulos para se fortalecer em um conflito militar contra Cristo. Mas esse texto bíblico fala de muitos e não de um só. Eles falam de anticristos que estavam presentes, não de futuros. Eles dizem que eles se levantam entre os cristãos, não entre os incrédulos. As escrituras mostram que os anticristos são falsos mestres e não líderes políticos. Ele fala de um conflito espiritual e não militar contra Cristo. É notável que uma ideia tão completamente oposta ao que as escrituras ensinam possa ter sido tão largamente aceita. Amém? Em qualquer estudo sério da Bíblia, temos que deixar as ideias humanas e as especulações de lado e voltar a um exame cuidadoso das Escrituras em contexto. Quando fazemos assim, o ensino sobre a volta de Cristo fica bem claro. Muita coisa para poder falar aqui, mas por causa do horário vai ser impossível, amém? Mas o que Deus está dizendo? Que nós precisamos se preparar, amém? Você precisa preparar, eu preciso preparar, nós precisamos se preparar, amém? Para que nós não venha, sabe, todas essas coisas que estão aí acontecendo, venha pegar nós de surpresa, amém? Que possamos estar preparados, que possamos abrir o nosso coração para Deus, amém? Se dedicar mais a Deus, amém? Dedicar a nossa fé, amém? Orar mais, jejuar mais, santificar mais, ser um cristão autêntico, amém? Mudar os nossos comportamentos. Pode ser que a gente não chegue a esse momento do arrebatamento, mas nós podemos partir antes do arrebatamento. Que eu acho que assim, é como se também fossem arrebatados também, amém? Mas vamos se preparar, porque como nós não sabemos, amém? O dia de amanhã, como eu também não sei, nem sei também se eu vou deitar hoje na minha cama, vou dormir e acordar para segunda-feira, amém? Como vocês também não sabem, então é momento de se preparar. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu único salvador da sua alma, aceite Ele. Deixa Jesus escrever o seu nome no livro da vida, selar com o sangue dele, para que a grande dia, se ainda nós estivermos vivos, amém? Possamos ser salvos, amém? Aleluia! E aqueles que ainda não desceram as águas batismais, procurar, irmãos, amém? Descer as águas batismais, amém? Não que falta só isso, tem muita coisa a gente fazer, né? Porque o Senhor fala, aquele que batiza, ele será o quê? Salvo, amém? Mas eu sei que tem muita coisa que mesmo depois de batizado, nós precisamos fazer. Então vamos se preparar, irmãos, amém? Vamos cuidar mais da nossa vida, não só a nossa vida carnal aqui, mas também da vida espiritual, amém? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida a Deus? Quanto tempo você gasta orando,
louvando, adorando, lendo a Bíblia ou outros livros, não somente a Bíblia, mas tem muitos livros de estudos, amém, inspirados por Deus. Quanto tempo você gasta indo para a casa de Deus, interagindo com as coisas de Deus, amém? Porque a maioria do tempo, irmão, nós gastamos com as coisas do dia a dia, que se a gente não punhar um minuto, uma hora, a gente não vai fazer as coisas de Deus. Porque, olha para você ver, o domingo, dá só uma impressão que acabou de acontecer agora, mas nós já estamos encerrando o domingo. É, não é? Principalmente as mulheres que têm tanto serviço para fazer. Tem muito que ela nem vai fazer, que vai ter que deixar para segunda-feira. Mas ela nem sabe se a segunda-feira para ela vai haver. Então, como nós não sabemos, irmão, temos que estar preparados. Não amedrontados. Não com medo. Amém? Mas se preparar com alegria. Porque sabemos que esse dia virá. Amém? Ele virá buscar a sua igreja. E você pode ver, irmãos, que quando ele vem buscar, mesmo que não seja um arrebatamento, mas mesmo quando ele vier nos buscar, nos chamar, para nós partirmos desta vida, para encontrar com o Senhor, aleluia, precisamos estar preparados. Aleluia. Nada desta vida, irmãos, aqui terrena, pode nos impedir a encontrar o Senhor nosso Deus. Aleluia, porque muitas coisas, às vezes, irmão, faz a gente se afastar das coisas de Deus. É ou não é? Por isso que hoje eu vim trazer a volta do Senhor, porque quando a gente fala a volta do Senhor, parece que dá um twinho assim na mente, uma reflexão, e começa a buscar a Deus. Mas eu não quero que vocês só busquem a Deus só quando vocês estão empolgados, ou quando vocês estão com medo. Amém? Amém. Glórias a Deus. É a mesma coisa, irmão, quando você vai no velório, às vezes é um jovem, muito novo, e você, porque a Bíblia fala, quando você vai no enterro, é momento de reflexão. Por que reflexão? Porque às vezes a pessoa que está morta ali tem a sua idade, tinha um tempo tremendo daqui em diante, e aquela pessoa foi ceifada. E você começa a meditar, fala assim, meu Deus, como que eu não dava valor à minha vida? Quando você vai no velório é a mesma coisa, você começa a perceber que você não tem dado devido valor. Então é um despertamento, irmãos. Aleluia, para todos nós. Assim como existe a vida, existe a morte. E precisamos estar preparados para esse dia. Sabe, irmão, tem pessoas, sabe, irmão, que vem para a igreja, mas a mente está distante, está longe, está distraído. Aleluia. E depois sai do culto dizendo que Deus não falou com ele, não falou com ela, que nada aconteceu. Olha o que aconteceu com nossos irmãos no passado, os mártires foram decapitados. Você viu, acabei de ler, que eles estão debaixo, pedindo para Deus, aleluia, fazer justiça. Porque eles morreram, irmãos, não na desobediência, eles morrendo, honrando o nome de Jesus. Quanto dos apóstolos morreram de mortes trágicas, terríveis, não porque eles fizeram alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, eles morreram por falar do nome de Jesus. Graças a Deus que hoje isso não acontece conosco, mas tem outros países, tem outros lugares que as pessoas morrem só porque falam de Jesus. E nós temos liberdade, irmãos, aleluia, de falar dele, das grandezas dele, o que ele tem feito por nós. Então vamos ser gratos, vamos agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, mesmo nós não merecendo. Ele continua sendo fiel para conosco. Eu gostaria muito que a sua mente fosse, sabe, aberta. Deus abrisse a sua mente e colocasse um pouco de entendimento e conhecimento, para que você entendesse que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é séria, não é mentira, não é historinha de quadrinhos. É algo que os nossos irmãos do passado passaram, para que hoje o evangelho chegasse até mim e até você. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós temos que segurar esta Bíblia, aleluia, não de qualquer maneira, mas com amor, porque muitos deles morreram por amor a Cristo, para que hoje o evangelho chegasse até mim, chegasse até você.
Vamos dar valor naquele que te convidou você um dia para vir para a casa do Senhor, que um dia te evangelizou, quando você a primeira vez você aceitou Jesus. Você lembra quando você desceu as águas batismais? Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Aleluia, Jesus. Aleluia! Você lembra de todos os detalhes? Aleluia, que Deus ele operou na sua vida. Vamos ser mais gratos ao Senhor. Não vamos esquecer que o Senhor, aleluia, Ele tem sido o nosso Pai, que tem cuidado da nossa vida mesmo nós não merecendo. Aleluia. E Ele virá, igreja. Ele virá buscar o seu povo, mas o mais triste, que muitos não estão interessados mais na volta de Cristo. Ai, quanto tempo já ouço que Ele vai voltar e nunca volta. E graças a Deus que ele não voltou, porque se ele voltasse, quantas pessoas iriam ficar? Se hoje você saísse hoje daqui, fosse na boate, quantas pessoas estão lá na boate dançando? Não vai pensar que eles estão pensando em Jesus, não. Iriam morrer todos dançando e sem salvação. Quantas pessoas, irmão, se você for na biqueira, está lá usando droga, traficando, se Jesus viesse agora, quantos traficantes, usuários de droga ficarão? Então Jesus está dando tempo para que essas pessoas se despertem e venham buscar Ele para que não morra sem salvação. Aleluia. Aleluia. Quantos irmãos, quantas pessoas deixando a Deus para servir a Satanás. Quantas pessoas que eu conheço, irmão, que batizaram, eram usados, já pregou sobre esse altar e hoje estão servindo a Satanás. Estão dando a glória não mais a Deus, mas a Satanás. Porque cansou, irmãos, de esperar Jesus voltar. Quantas pessoas estão cansando, irmãos? Não se importa mais com a sua alma. Estão perdendo a sua própria salvação. Aleluia. E se hoje vocês vieram aqui, porque Deus está dizendo assim para vocês, que Ele o ama. E que Ele não quer perder a sua alma por nada desta vida. Então vamos se despertar, irmão. Vamos sair do acomodismo. Aleluia. Vamos sair do acomodismo. Dessa incerteza, dessa dúvida. Aleluia, vamos abrir nosso coração para Deus. Aleluia, para que Ele faça, aleluia, um milagre, para que você receba bênção na sua vida todo santo dia, amém? Vamos ficar de pé, porque o horário já foi embora, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz de Deus sobre a tua vida e te dê paz, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.